Muito bem, estamos começando mais um programa Ambiente Social aqui pela TV Guarujá, não é? Canal 11 da NET Digital, também pela Itapema TV a cabo, canal 8 e 22 e pela internet tvguarujá.com.br. Programa Ambiente Social sempre com o oferecimento do Colégio e Faculdade Dom Domênico. Educar é uma questão de dom. Também Restaurante Milani, na Enseada. Quem mais? A loja Real Center, não é? A loja de variedades de Vicente de Carvalho, que está mudando ali da Tiago Ferreira para a Padre Anchieta. Quem mais com a gente? Ótica Vicente de Carvalho, gente. Mais de 40 anos de tradição no Guarujá. Ótica Vicente de Carvalho, na Avenida Tiago Ferreira, no centro de Vicente de Carvalho, tá bom? Também com a gente o quiosque do Queiroz. Um abraço carinhoso ao meu amigo Queiroz, lá em frente ao Casa Grande Hotel. Praiarte, a sua fábrica de cadeiras de praia aqui na Buenos Aires. Quem mais? Naso, Clínica de Odontologia, Naso, não é? Quem mais com a gente? Olha só, a Clínica de Estética e Fisioterapia Plena. Um abraço carinhoso para as meninas que estiveram aqui semana passada, programa super comentado aí na cidade, nas redes sociais também, não é? Da Clínica de Estética e Fisioterapia Plena aqui na Buenos Aires. Quem mais? Lá na Buenos Aires também, olha só, o Buffet Oceano Mágico, para você que vai fazer aí a festa da criançada, para você que vai fazer aniversário, também para adolescente, adulto, o pessoal curte bastante, o Buffet Oceano Mágico, preço popular, vale a pena, né? Preço acessível, fácil acesso, um ambiente super agradável, o Buffet Oceano Mágico aqui na Buenos Aires, tá bom? Vai lá, bate um papo com o pessoal, fala, olha, eu ouvi o Lauro falando na TV, vem aqui para saber como é que funciona. Antes de fazer a tua festa, de agendar a tua festa, passa lá no Buffet Oceano Mágico. E também um abraço carinhoso pessoal da Rastra Web, que está começando com a gente aí essa semana aqui no programa Ambiente Social. Deixa eu começar o programa. Olha, a população organiza mais um plebiscito e reivindica constituintes para mudar o sistema político. Vamos falar mais uma vez no programa Ambiente Social sobre a reforma política. Quem vai ajudar a gente nesse bate-papo é a Solange Santana, jornalista. Tudo bem, Solange? Obrigado pela presença. Obrigada pela presença. Agradeço a oportunidade. Tá certo. Também Clara Gurgel, blogueira, Oi. ativista. Boa tarde, Laura. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite. Vamos lá, vamos comentar um pouquinho sobre o plebiscito. Legal, bacana. A gente agradece aí a presença. Bom, plebiscito popular. A Clara já deu gancho, né? Solange, o que é esse plebiscito popular que a gente já ouve falar nas ruas, já tem pessoal panfletando nas redes sociais? Do que se trata esse plebiscito? Bom, o plebiscito, trata-se de um plebiscito popular que está sendo organizado para ser realizado entre os dias 1º e 7 de setembro, por todo o Brasil. Esse plebiscito é organizado por diversos movimentos sociais, que inclui movimentos por moradia, por terra, o MST, centrais sindicais, movimento estudantil, entidades relacionadas aos direitos das mulheres, dos negros. E ele nasceu dos protestos de junho de 2013, quando os estudantes e a população começaram a se manifestar, reclamando por transporte coletivo e uma série de necessidades básicas que, por décadas, não são atendidas. Tá. Esse plebiscito, ele foca nessas questões sociais diretamente ou ele tem um foco direto na reforma política? A reforma política é um item que faz parte desse processo de plebiscito. Na verdade, o que se discute nesse plebiscito, o que se coloca, inclusive, a pergunta do plebiscito é: você é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana sobre sistema político? Isso quer dizer que nós vamos discutir além da reforma política, nós vamos discutir todo o sistema político. Todo o sistema político e eleitoral. Clara, existem alguns pontos mais importantes no sistema político, no sistema eleitoral, que essas organizações estão questionando? Então, Laura, o mote também dessa campanha, desse plebiscito popular, é a não representação do Congresso, ou seja, o Congresso não nos representa. Por quê? Se você pegar o setor empresarial, os representantes do setor empresarial e os representantes do setor ruralista no Congresso,
a gente vai ter, de um total de 594 parlamentares, a gente vai ter 433 parlamentares. 15 representantes do setor ambientalista. Vai vendo a diferença, a discrepância. 80% é latifundiário, é isso? Quase 80% da bancada empresarial e ruralista. Tá. Esses 160 ruralistas representam 3% de todas as terras que são apropriadas para a agricultura no país que estão nas mãos dos latifundiários. Ou seja, esses latifundiários, apenas 3% tem 160 representantes no Congresso. Em contrapartida, nós temos 55 mulheres apenas, do total de 594 parlamentares, como eu já falei, 15 ambientalistas, uma bancada de 66 representantes, uma bancada evangélica de 66 representantes, e da saúde apenas 79 representantes também. Ou seja, se você for analisar no contexto total, é um congresso que não representa o povo, porque representa os latifundiários, mas os trabalhadores rurais. E os quase 5 milhões de famílias que estão na fila esperando terra, estão nessa questão da reforma agrária, enfim, com essa indecisão, porque apesar da gente ter avançado bastante nos últimos anos, ainda tem muito a se fazer nesse campo. E com esse congresso a gente não vai conseguir avançar. Tá certo. Olha, a Clara chama a atenção do seguinte, eu não sei o que você acha aí, que você está em casa. Esse congresso não nos representa, olha como é forte essa expressão, e eu pergunto para você que está em casa agora, se você acha que o congresso te representa. E é importante, para fechar esse bloco, eu fico pensando o seguinte, quando você fala da grande parte dos parlamentares, por exemplo, que pertencem ao agronegócio, por exemplo, você que está em casa para entender, eu imagino que seja assim, na hora de aprovar, se fosse aprovar um aumento no valor do alimento, a maioria deles não ia pensar pelo lado da população, ia pensar pelo lado do agronegócio. Lauro, veja você, as pessoas às vezes questionam, gente, mas por que a gente tem que chamar um plebiscito popular para uma nova constituinte soberana exclusiva para reformar o sistema político? Eu vou pedir para você explicar isso após o nosso apoio cultural. O pessoal está dizendo que é hora do intervalo, não sai daí não. Tá, estamos de volta com o programa Ambiente Social aqui pela TV Guarujá, hoje falando mais uma vez sobre a reforma política, né, gente? Batendo papo aqui com a jornalista Solange Santana, também com a blogueira, a Clara Gurgel, que está sempre aí nas redes sociais, agitando o pessoal, colocando tema nas redes sociais e que tem uma repercussão super bacana aí na região. Clara, você estava falando por que chamar uma constituinte exclusiva, mas antes eu vou para o pessoal que está em casa, o que é essa constituinte exclusiva e soberana? Então, Laura, é assim, às vezes as pessoas falam assim, mas por que a gente tem que chamar um plebiscito popular para saber se as pessoas querem essa constituinte exclusiva e soberana para fazer reforma política? Ora, motivo muito simples, um congresso que de 594 parlamentares, 433 são empresários e ruralistas, vocês acham que eles vão querer mudar as leis, o sistema político de que eles se beneficiam? Eles não vão querer mudar. É muito simples, eles se beneficiam desse sistema viciado, que é o Congresso hoje, e eles não vão querer mudar isso. Então, por que soberana? Por que exclusiva? Porque a Constituinte seria exclusivamente para fazer reforma política, e soberana porque ela teria total poder deliberativo sobre o assunto. Sobre o tema, sobre a reforma política. E, assim, a partir do momento que eles terminassem de fazer essa reforma, acabou. Não seriam mais deputados. Seria exclusivamente só para fazer essa reforma política. Tá. Como não foi a de 88. Tá bom. Então, só para a gente entender aqui, Solange, o plebiscito é uma forma de consultar a população para saber se ela quer ou não essa nova constituinte, eleger esses novos deputados. O plebiscito é isso, onde o governo consulta a população. E depois dessa consulta, caso a população aceite participar, aí haverá uma votação para eleger novos deputados exclusivamente para essa constituinte, é isso? Veja só, esse plebiscito não é um plebiscito oficial, é um plebiscito popular. Né? Ele não tem interferência não é chamado pelo da Justiça Eleitoral de maneira nenhuma. Ele é
uma ação política. Ele é uma forma de pressão política, não é legal. Ele é moral. Ele é uma ferramenta de pressão. Ele é uma ferramenta de pressão que já se mostrou eficiente no Brasil em alguns episódios, né? Nós já tivemos outros plebiscitos populares, um deles foi em 2002 contra a ALCA, a área de livre comércio das Américas, né? Onde o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso queria colocar o Brasil dentro dessa aliança, né? Dessa área de livre comércio, e foi feito um plebiscito popular na época para consultar a população sobre a questão. A resposta da população foi contrária à ideia, e isso resultou no recuo dessa proposta. Tá. Então, a população, né, optando aí por abrir uma nova constituinte, isso vai ser direcionado para que o governo tome essa atitude. E aí o governo e o Congresso, que será eleito agora em outubro. E aí há uma nova eleição para deputados exclusivamente para tratar da reforma política. Veja só, como nós queremos uma constituinte exclusiva, né, isso significa, o exclusiva é que esses deputados que fariam essa nova Constituição, né, que convocariam, no caso, o que nós queremos com esse plebiscito? Que esse novo Congresso convoque, quando eleito, uma nova Assembleia Constituinte. Só que essa Constituinte, essa Assembleia, seria composta por outros representantes, que não esses deputados que serão eleitos em outubro. Ah, sim, com novos deputados. Com novos deputados, eleitos inclusive com novas regras. Porque tem esse problema que a Clara falou, que o cara não vai legislar contra eles se beneficiam do sistema atual, eles se beneficiam, eles não vão jogar contra eles. Entendeu? Eles não vão tirar os benefícios que eles têm com esse sistema. E outra coisa, independente de quem está no executivo, o presidente tem 20% do Congresso. Com 20% no Congresso, ele não consegue nada. Não adianta falar, porque esse governo que está aí não faz nada. Aí tem a governabilidade, tem que dar cargo para tudo. Sim, aí você tem que fechar acordo com o setor empresarial, com o setor ruralista, com o setor evangélico. E, de uma certa forma, o governo vai ficando exprimido. Então, esses que se beneficiam desse sistema não vão querer mudar isso. É ilusão as pessoas falarem que não precisa chamar uma nova Assembleia Constituinte para mudar o sistema político, porque tem como fazer uma reforma política dentro desse sistema. Não tem. Com esse Congresso que está aí, impossível, impraticável. Então, o objetivo principal do plebiscito é esse, chamar as pessoas para fazer, acima de tudo, é um movimento de pressão, uma ferramenta de pressão, para que as pessoas tenham a noção, porque não adianta só, óbvio, é legal você ir para a rua, é legal você gritar, é legal você se manifestar, super legítimo, mas a gente tem que avançar. A gente tem que focar. Assim, não ficar só na rua, assim ou na como rede vários social, outros né? movimentos que estão por aí, que estão também nesse sentido, focando nessa questão, a gente também está com essa proposta do plebiscito popular. Ô Solange, em média, quantas entidades já estão aí em campanhas? Tem um número já? Olha, eu não posso te dar um dado preciso, mas essa campanha ela tem crescido de uma maneira incrível, de uma maneira que vocês, uma média de 600 comitês, é isso? Não, são 800 comitês. 800. Comitê não é comitê partidário. Não. Comitê do movimento, onde você tem toda a informação de como participar, aonde votar, como se engajar. No dia 12 a gente vai ter uma manifestação via rede, em nível nacional, que a gente está organizando, porque é o Dia Nacional do Movimento, e várias na página tem uma página no Facebook do movimento, você entra lá que você vai se inteirar de tudo, falando sobre o plebiscito constituinte, pedindo a reforma política. E outra coisa, o engajamento está total, o Brasil inteiro. A última vez que eu contei, porque como cresce a cada dia, a última vez que eu contei, que já deve estar bem mais, estava em 350 organizações de movimentos sociais nacionais e estaduais. Gente, isso aqui vocês não tem noção. Eu estava lendo a lista, tem de tudo. Tem de movimento diabético, movimento de engenheiro, movimento de bancário, estudante, movimento evangélico, pastoral da Igreja Católica. Então, tá assim, a sociedade toda, tá todo mundo engajado nessa campanha.
E se você procurar se inteirar, porque a gente tem pouco tempo aqui, mas dá uma olhadinha lá na página do Facebook, tem um site também, na internet, você põe lá no Google, lá que você acha rapidinho. Tem bastante coisa interessante, não é nenhum bicho de 7 cabeças, ninguém aqui veio aqui para comer criancinha, não é nada ilegal fora da lei, muito pelo contrário, é uma maneira, como eu falei, é uma maneira de a gente focar os movimentos que foram à rua no ano passado, e isso precisa ser feito, porque não adianta nada a gente ficar batendo a cabeça e não sair do lugar. Então vamos prestar atenção e se ligar. Tá certo. Vamos pro intervalo? Daqui a pouquinho a gente está de volta, não sai daí não. Tá, estamos de volta com o programa Ambiente Social pela TV Guarujá. Hoje falando sobre o plebiscito, né? Sobre a reforma política, sobre uma nova constituinte também. Solange, a gente estava falando aqui, a Clara estava falando no bloco anterior, sobre as organizações. E a gente vê também alguns partidos participando desse movimento. Ele tem partido âncora, é um movimento partidário, né? Um determinado partido, que seja do governo ou não, puxando isso. Ou é suprapartidário? Como é que é isso aí? É suprapartidário. Isso quer dizer que pode ter pessoas de partidos políticos ou não, né? Você encontra nos diversos comitês pessoas que são filiadas a um partido, a outro partido, a X, Y, e pessoas em grande quantidade que não são de partido algum. É um movimento suprapartidário. Hoje eu não sei se você que está em casa principalmente concorda comigo, mas o eleitor ele não vai muito mais pelo partido. Isso é bacana, porque ele observa o partido, mas ele observa mais o candidato. E esses movimentos é importante porque organiza essas pessoas que estão afim de mexer no nosso sistema, né? Você vê dessa forma também? Não vejo dessa forma. Eu acho até lamentável que o eleitor hoje tenha essa visão de procurar pessoas, porque pessoas não têm vínculos necessariamente, né? Partidos têm programas, né? Embora existam as siglas de aluguel, que isso sim que deve ser combatido. Não, né? São todos, a maioria é o mesmo estatuto e os mesmos programas do partido? São porque bem quando diferentes. Você olha, você tem essa impressão, todo mundo parece que sai da mesma forma. Creio que são diferentes as práticas políticas e os programas são diferentes. Isso se reflete de uma certa maneira. Porque os nossos problemas são iguais, no próprio Congresso, né? Você vê que tem bancadas assim fechadas em determinados assuntos, contra e a favor. Então, até queria fazer um parêntese. Foi colocada a questão aí do agronegócio e dos alimentos, que você bem lembrou. É interessante que essa questão de partidos, inclusive, de programas, né, esse financiamento privado de campanha que alimenta as siglas de aluguel, que alimenta as candidaturas que acabam, a maioria vencendo as eleições, né? Tanto é que do Congresso que tem aí, 80% desse Congresso composto é financiado por 200 empresas, né? O que eu quero dizer é que o desdobramento disso, apenas um exemplo na questão do agronegócio e dos alimentos, é que, por exemplo, o Congresso que está aí, né, jamais vai questionar o uso de agrotóxicos, por exemplo, tão nocivos, né, tão venenosos para a nossa saúde. A questão do transgênico jamais vai ser discutida. Você falou em empresa, isso tudo, as empresas do agronegócio, o agronegócio é empreiteira e banco, sistema bancário, são os maiores patrocinadores de campanha. Isso tem uma consequência clara e objetiva, porque, pelo retorno financeiro, a Transparência Internacional, por sinal, trouxe uma pesquisa que dá uma média aí de, salvo engano, correndo risco aqui de estar errado, 800% de retorno. Cada R$1 que o cara investe, ele recebe R$800, parece, sim, de retorno. Recebe em forma de contrato. Em forma de contrato que sai do bolso do cidadão, do contribuinte. Agora tem um outro fator também, que pesa muito. A gente pode pegar todos os casos, se não todos, a grande maioria de casos de corrupção no Brasil, tem uma empresa por trás. Seja ela uma empreiteira, seja ela um banco ou indústria. Essa reforma política que o movimento pede ataca o financiamento privado de campanha? É um dos pontos principais da campanha. Tá. Posso dizer que é um dos pontos principais da campanha a questão do financiamento privado de campanha, que é o coração da corrupção no Brasil, com certeza. Então há que se afastar as empresas
da campanha. Sim. Agora, Clara, e aí quando a gente fala em financiamento público de campanha, o eleitor, o cidadão, muitas vezes ele se assusta. Porém, nós tivemos agora aí, esse mês, uma divulgação, não me recordo do jornal, de que de fundo partidário, que é dinheiro público, os partidos receberam 150 milhões de reais. Então, quer dizer, o financiamento público ele já existe ou não? Olha, o financiamento público, financiamento público de campanha, ele existe. Ele existe. Mas o grande problema hoje, como a Solange falou, é o financiamento privado. Então tem que tirar, se tirar a empresa, fica o financiamento público. Sim, já tem algumas propostas nesse sentido, mas nenhuma delas ainda efetiva. Então, o grande entrave dessa campanha toda realmente é isso. E outra, esse sistema é arcaico. Ele é da época da ditadura aqui no Brasil. É de 1932, né? Nenhuma democracia hoje no mundo usa esse sistema político que a gente usa aqui no Brasil. Isso é incrível. A gente, que é a 8ª economia do mundo, agora sei lá, se já passou para 7ª. Para 7ª ou para 9ª. Mas enfim, um país que quer ser, né, moderno, potência, e a gente tem um sistema político eleitoral que não se usa, atrasado, completamente arcaico. Então é o que a gente pede, que a gente avance também nesse campo, porque saúde, educação, essas coisas que a gente quer que melhore, que a gente, né, tudo depende desse sistema político. O embrião é aqui. Tá, Solange, eu vou pedir para você passar para a gente, o pessoal que está em casa, o endereço, o telefone, o site de quem deseja participar ou conhecer mais sobre o assunto. Eu acho que Tem um telefone aqui do Guarujá? O telefone não tenho neste momento, então, mas eu tenho o site nacional da campanha, que é o Plebiscito Constituinte. Lá você pode fazer o contato que eles repassam para os outros comitês, o regional, o municipal, eles passam essas informações. Vocês aqui no Guarujá estão se organizando em algum ponto que as pessoas possam procurar? Não, no Facebook? Página no Facebook? Temos na regional, nós temos o comitê regional. Eu faço parte do comitê regional, né? Até deixei de falar. Faço parte do comitê regional. O comitê regional tem uma página que se chama www.povonopoder.org. Tá certo. Meninas, vou agradecer a presença de vocês. Olha, é super bacana a gente estar vendo isso, a população, a sociedade no Guarujá discutindo política, discutindo reforma política, discutindo a nossa realidade. A gente vê muito, o pessoal fala assim, Guarujá, o pessoal não quer saber de política, coisa e tal. Tá não, tá aí, ó, a sociedade se apresentando. Tá certo? A você que nos fez companhia, um abraço carinhoso, fica com Deus, se cuida, força sempre e até o próximo programa.